Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Bom, Zubeldia, qual será o time que ele vai colocar em campo? O time a gente até sabe mais ou menos, pelo menos dos caras aí que estão disponíveis. Mas será que vai ter mais a cara dele já nesse primeiro jogo de estreia do novo comandante do São Paulo? Ou, pela falta de treino, ele deve manter aí pelo menos o esquema que jogou contra o Atlético Goianiense, que ele estava lá nas tribunas, né? Olhou o jogo, observou o jogo e gostou muito do que viu. Essa é a pergunta, essa é a dúvida e vamos discutir bastante sobre esse assunto aqui nesse vídeo, tá? Vamos falar também sobre a situação do Barcelona, né, lá do Equador. Vamos falar também sobre o grupo do São Paulo, que tem jogo dos rivais amanhã também. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E a arbitragem, que tem um detalhe bem estranho e bem diferentinho, que olha, a gente precisa ficar de olho no jogo de amanhã, tá? Então já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida aqui no canal. A sua inscrição também é super importante, é lógico, a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. E peço mais uma vez, para o engajamento aqui desse vídeo, assista do início ao fim. Isso é muito importante, é bem bacana, então fique comigo até o final. Lembrando também, link da loja do Drex aí no primeiro comentário fixado. Dá uma moral pro Drex, visite a loja e compre a sua, leve a sua preferida para casa, fechou? Bom, São Paulo que já está lá em terras de Arboleda, hein? São Paulo que já está lá no Equador desde ontem, né? São Paulo fez uma programação bem diferentinha e até por causa do parceiro, né? Do voo fretado que tem ali, né, a Espiral, né, o São Paulo consegue fazer esse tipo de trabalho e vai precisar utilizar bastante, hein, essa sequência de jogos que o São Paulo vai ter fora de casa. Olha, esse aviãozinho do São Paulo vai rodar e vai rodar bastante. Mas a pergunta que fica é exatamente essa que eu já trouxe no início do vídeo. Qual será a cara do São Paulo amanhã contra o Barcelona lá no Equador? Será que ele vai mudar? Já vai querer colocar a cara dele num São Paulo? Ou então, pela falta de treinos, a gente sabe que o São Paulo foi até antes lá para Guayaquil para fazer um treino lá no Equador, né? O São Paulo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não divulgou imagens, nem aquele vídeo tradicional lá, né, de treino. Com esse treinamento lá no Equador, né, no CT do Emelec, que é rival do Barcelona lá de Guayaquil, até agora não saiu nada, então a gente fica na dúvida de como será esse São Paulo amanhã contra o Barcelona. Já está rodando aí algumas escalações, num 4-4-2, né, mas eu ainda fico um pouco na dúvida sobre isso, né? A gente sabe, o Zubeldia, ele gosta de trabalhar o 4-4-2 com aquela variação no 4-2-3-1, né? Coisa que o Dorival fazia bastante, Carpini também tentou fazer e acabou não funcionando, e agora o Zubeldia gosta de trabalhar com esse esquema tático, né? Então seria mais a cara do Zubeldia esse esquema aí num 4-4-2, né? Dois volantes ali jogando um do lado do outro, dois jogadores meias, né? Um atuando um pouco mais pela direita, outro um pouco mais pela esquerda, podendo trabalhar pelo meio e também invertendo os lados com dois atacantes ali. Esse é o jeito que o Zubeldia gosta de jogar, dependendo também do que ele tem disponível no elenco, porque ele pode jogar também até com 3 atacantes, e ele gostou muito do Ferreirinha no jogo contra o Atlético Goianiense. Elogiou bastante o Ferreirinha, essa informação que a gente tem, até o próprio também André Silva gostou bastante da movimentação do jogador. Então, quer dizer, a gente precisa esperar
para dar aquela analisada. Isso a gente vai conseguir somente na hora do jogo, né? Qual aí esse esquema que pelo menos de início vai trabalhar aí o Zubeldia, no 4-4-2 com a variação do jeito que ele gosta, ou então aproveitar essa sequência de jogos que o São Paulo já teve com 3 zagueiros. A gente sabe que com 3 zagueiros o São Paulo esboçou um bom futebol só contra o Atlético Goianiense, que foi o último jogo, né? E um péssimo jogo também do time do Atlético Goianiense, onde deu bastante liberdade para o São Paulo. Não vejo isso, não consigo imaginar esse tipo de situação amanhã contra o Barcelona. Mas é um adversário que o Zubeldia conhece bastante. O Zubeldia treinava aí até o ano passado a LDU, que é rival aí também do Barcelona, né? Então ele conhece muito bem tanto o jeito que joga, como também as peças, as características de cada jogador do time do Barcelona. E eu acho que ele deve montar um São Paulo exatamente para enfrentar especificamente o time do Equador, né? Então acho que o Zubeldia não deve inventar muita coisa. Ele pode até querer mudar o esquema para deixar um pouco mais com a cara, mas utilizando o que ele tem melhor no elenco e também espelhando muito o conhecimento que ele tem do Barcelona de Guayaquil. Duas coisas são certas amanhã para o jogo lá no Equador: a entrada do André Silva e do Alan Franco, jogadores que entraram, né, participaram aí do jogo contra o Atlético Goianiense, muito elogiados pelo Zubeldia, gostou bastante, e nós, torcedores também, sobre o André Silva, a gente já estava pensando aqui, né, e pedindo a titularidade do segundo atacante. E ele deve ser realmente aí titular da equipe amanhã. E o Alan Franco, né, que entrou ali pelo lado esquerdo e deu uma resolvida, né? Deixou o São Paulo certo, pelo menos ali na parte defensiva. Porque com o Diego Costa do lado esquerdo, o São Paulo estava torto dentro de campo, sem saída de bola por aquele lado, né? E só chutão. Por quê? Porque o Diego Costa, pelo lado esquerdo, ele não consegue ter a saída de bola que necessita, até porque ele sempre deixa a bola passar. Pode perceber isso nos jogos. Ele sempre deixa a bola passar para poder dar aquele chutão para frente. Na direita, como ele jogou no último jogo, ele até faz isso. Só que pelo lado certo do campo, a probabilidade de acerto é um pouco maior, né? Isso se for jogar com 3 zagueiros, né? No esquema 3-5-2. Caso for no 4-4-2, o Zubeldia deve utilizar aí o Arboleda e o Alan Franco, porque realmente ele gostou aí do jogador. Então, para a gente passar aqui umas possíveis escalações nesses 2 esquemas, no 4-4-2, São Paulo deve ir com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. A dupla de volantes, lado a lado, Pablo Maia e Alisson. Os meias mais avançados, o Luciano, um pouco mais ali pela direita, o Araújo pela esquerda, mas com liberdade, os 2 jogadores ali quando o São Paulo tiver a posse de bola, e na frente André Silva como segundo atacante, caindo pelos lados do campo, auxiliando ali o Luciano, o Araújo e também os laterais que podem subir, com o Caleri um pouco mais ali centralizado e dentro da área. Já no 3-5-2, praticamente o time que encarou aí o Atlético Goianiense, né? O Rafael, Diego Costa na direita, o Arboleda centralizado e o Alan Franco pela esquerda, o Igor Vinícius na ala direita, o Wellington na ala esquerda, Pablo Maia, Alisson e o Luciano fazendo ali, não que a articulação, mas fazendo todo aquele movimento que ele gosta de fazer, né? E que a gente vem reclamando bastante ali pelo meio do campo, né? E na frente aí o André Silva e também o Caleri. Esse deve ser aí os possíveis times do São Paulo, dependendo aí também aí do esquema tático
que o Zubeldia vai colocar amanhã em campo, tá? Só para a gente falar um pouco aí do nosso rival, né, o Barcelona, que é o terceiro colocado no grupo aí da Liberta, né? 2 jogos, 2 empates. Talheres que tá em primeiro colocado com 4 pontos, São Paulo vem em terceiro, o Barcelona com 2 pontos e o Cobresal aí que tem 1 ponto só. Seguinte, em Barcelona vem aí com 7 jogos sem derrota. Exato. São 3 vitórias, né, e 4 empates. Os 2 últimos jogos do Barcelona foram 2 vitórias pelo Campeonato Equatoriano, que está em 6º colocado com 14 pontos. Mas tem 2 jogos a menos no Campeonato Equatoriano. O líder do Campeonato Equatoriano tem 20 pontos. Então, com esses 2 jogos a menos, se vencer esses 2 jogos, acaba ficando em primeiro lugar. Então, está fazendo até que uma boa campanha no Campeonato Equatoriano, tá? Amanhã tem, além do jogo São Paulo e Barcelona, né? Barcelona e São Paulo, lá no Equador, com transmissão da Star Plus e ESPN, às 9 horas da noite. Também tem Cobresal e Talleres, lá no Chile. Esse jogo vai ser 7 horas da noite, né? Amanhã, às 8 horas, a gente tem aquela live tradicional de pré-jogo, né? Eu e o Teclas. Então a gente também, além de trazer as informações do São Paulo antes da partida, a gente também já vai estar acompanhando esse jogo para a gente já saber o resultado que vai estar acontecendo entre Cobresal e Talleres, tá? Arbitragem. Arbitragem que é aquele detalhe lá bem estranho que eu falei para vocês, vai ficar por conta do paraguaio Juan Benítez. Exatamente. E teve um caso muito curioso, né? Um detalhe, hein? Média de 6 cartões na temporada aí do Juan Benítez. Então o São Paulo que se prepara, porque olha, é um cara que para muito jogo e distribui cartão. Então vamos ficar esperto com esse cara aí também, né? E o detalhe que eu queria contar para vocês aí sobre o Juan Benítez, que teve um jogo essa temporada que ele apitou, que ele acabou expulsando um jogador ali no jogo, não tinha VAR, tá? Ele acabou expulsando um jogador ali em campo, aí acabou o jogo e tudo mais, ele foi para casa, né? E aí ele foi assistir o jogo, né? Ele foi assistir o jogo depois, né, para ver a performance dele ali, para ver se ocorreu tudo bem e tal. E assistindo o jogo na casa dele, ele percebeu que a expulsão, né, que ele fez ali durante o jogo, né, foi um pouco exagerada. Aí ele fez um adendo na súmula falando para cancelar o cartão vermelho, né, para liberar o jogador aí de uma possível suspensão. Coisa que não aconteceu, mas sim, o árbitro Juan Benítez acabou levando um gancho aí de 8 jogos na época, né, que ele fez esse adendo aí, que ele assumiu esse erro no momento de expulsar o jogador. Então, mais uma vez, importante a gente ficar de olho nesse árbitro de amanhã, porque é um cara que gosta de dar cartão, e a gente viu aí, hein, pode errar a qualquer momento. Fechou? Bom, detalhe importante também, hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter aquele QG especial, né, pra gente falar bastante aí sobre Barcelona de Guayaquil e São Paulo, né, jogo que acontece amanhã. Hoje aí eu, Tecla, Jova, Barolo, Acervão, vamos trocar aquela ideia, então convido vocês a participarem e já vou deixar aí na tela final aí para vocês ativarem a notificação para receber e para assistir aqui no Drex Tricolor essa live super especial de Libertadores, fechou? Espero vocês às 8 horas da noite, tamo junto, é nóis.